Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o programa Cidade na Rede desta semana. Sempre o nosso encontro para bater um papo, para trazer informação, personagens, os temas dos mais diversos. Nesta semana, olha, eu estou bem motivado, viu? Porque vamos receber aqui uma educadora ambiental, uma socióloga, uma pessoa que hoje se dedica à sua educação alimentar, a gerar oportunidades das mais diversas. Eu estou falando da Ana Frari, que está aqui com a gente. Ana, obrigado por participar do nosso programa. Vim trazer um pouquinho do seu conhecimento, você que faz parte do projeto Quintal Itinerante, né? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder participar e divulgar o que a gente está fazendo. Quando a gente fala de educação ambiental, né, e agora, né, mais fechado na educação alimentar, é algo que, além de trabalhar a saúde, trabalha a economia, trabalha a autoestima. Conta um pouquinho pra gente. Quando a gente fala em educação ambiental, a gente está falando do ambiente todo, né? Embora a linguagem, a forma de tratar seja muito meio ambiente, mas na verdade nós estamos falando do ambiente inteiro mesmo, né? Então, tanto as relações alimentares, como as relações de cultura também, né? Então, esse resgate da cultura popular, dos saberes populares, isso também é muito importante na nossa trajetória. E você navega também por uma coisa que é muito interessante, principalmente nesse mundão que a gente tem hoje, onde as casas são cada vez menores, os espaços são cada vez menores, que são as hortas urbanas. Me conta sobre isso. A agricultura urbana ela tem crescido bastante, né, tem se destacado, acho que principalmente durante a pandemia. Né, todo mundo resolveu plantar alguma coisinha em casa. Um puxadinho lá na varanda, lá uma Um fez um puxadinho, o outro a varandinha tirou um móvel e colocou um vaso. E foi bem esse momento aí de ascensão, né, das hortas urbanas. Só que as hortas urbanas são muito antigas, historicamente, desde que existe cidade, existe horta urbana. E é uma atividade muito diversificada. Né? Então nós temos desde os grandes produtores de alimento em áreas extensas dentro da cidade, do tipo aqueles terrenos que são agora da empresa de energia elétrica, né, onde tem as torres. Então, que não pode ser feito nada lá, então... Esse tipo de terreno é muito usado para as hortas urbanas, e aí são hortas comerciais mesmo, que abastecem a cidade com alimentos, abastecem restaurantes, e em algumas cidades que têm uma política pública voltada à agricultura urbana, essas hortas abastecem inclusive escolas, né? Pode servir então para a alimentação escolar. E tem também aquela pessoa que gosta e que pega a sua varanda e começa ali cultivar um tomate, um hortelã, né? Então a agricultura urbana ela é bem diversificada, né? Para a pessoa que está assistindo o nosso programa e mora num prédio, tem tamanho? Eu preciso ter uma varanda grande, eu preciso ter um quintal grande. Qual que é o tamanho mínimo que a gente precisa? Olha, em qualquer vasinho, mesmo que seja um vasinho pequenininho assim, você consegue produzir um temperinho, um chá, né? Alguma planta que vai fazer parte do seu dia a dia, né? E a gente fala sempre isso como uma certa importância, né? Você incorporar o que você está produzindo no seu cotidiano, né? E tem uma coisa, Ana, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas eu vejo nessas hortas urbanas que não é só o problema, lógico que há a economia, que é importante, porque você movimenta, afinal de contas, você deixa de gastar por conta disso, se você tiver o produto ali, mas nesse mundo meio maluco, onde as pessoas têm cada vez mais problemas de depressão, de autoestima, gera uma alegria, uma satisfação, mesmo que seja ali momentânea, de, como você diz, pegar um tomatinho ali, que seja um tomatinho que demorou para sair, mas, poxa, aquele tomatinho vai ser tão saboreado pelaquela família, né? Porque nós vivemos em relações muito
muito artificiais, né? Nós fazemos coisas que nós não vemos muito sentido, né? Aperta uma coisa, aperta um botão, anda para lá, anda para cá. Agora, a agricultura, o cultivo, ele traz esse sentido para a sua ação, né? Então você fica com aquilo na cabeça, eu coloquei aquela sementinha, eu vou regar, eu vou ver quando que ela vai brotar, ela brotou, tem 4 folhinhas, tem 3 folhinhas. Então, assim, quem gosta muito e começa a acompanhar, e mesmo assim, por exemplo, é uma ocupação saudável. Para as crianças, né? Nós fizemos uma atividade no SESC, há uns anos atrás. O SESC é nosso parceiro já há algum tempo. E aí incentivamos a plantar manjericão, orégano e tomilho, né? Que são 3 temperinhos bem fortes nas características de olfato, né? Bem aromas muito pronunciados. E as crianças é automático, né? A hora que ela pegava o orégano, já sentia o aroma, pizza, eles faziam. Legal. Então a ligação é imediata, né? O aroma e o que isso sugestiona. Vou participar da confecção da pizza, a criança. Né? Pizza, eles faziam as crianças, já sentindo o aroma do orégano, né? Você mencionou sobre a pandemia, que foi, infelizmente, né, um marco muito ruim para a história do mundo, mas por conta da pandemia muita gente buscou esse acesso, né, através da natureza, já que não poderia ir até a natureza, tentar trazer um pouquinho para dentro de casa. Nos tempos atuais, a gente ainda segue, aí você tem algum estudo, assim, acompanhamento, se as pessoas continuam nesse processo? Com a pandemia acentuou. Algumas continuam, eu acredito, porque aí sensibilizou, percebeu que é possível e continua, né? Agora, há um movimento ambientalista que também apoia e incentiva a agricultura urbana. Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, existem hortas comunitárias, que não são hortas com esse veio de gerar renda. Essa talvez sejam as principais hortas, mas principalmente a partir de 2010, mais ou menos, um movimento forte que fortaleceu a agricultura urbana e formou hortas comunitárias, que não tem exatamente um sentido de gerar renda, mas tem esse outro sentido de sensibilização das pessoas. Né? Então, a pessoa que quer participar, ela pode participar. Essas hortas comunitárias também ela tem um aspecto que eu acho bastante interessante, que elas são abertas. Elas não são fechadas, né? Não tem cadeado, não tem que ter um contato com alguém para conseguir acessar. Não, né? Em praças públicas, né? Eu vou falar de 2 que eu conheço, que é a Horta das Flores e a Horta das Corujas. Né? Então, as 2 em praças públicas. Então, participa quem quer. Então, é um incentivo bem grande mesmo de reconexão com a natureza. Né? Que quando a gente fala em educação ambiental, a gente está querendo chegar nisso. Né? Que nós, de alguma maneira, nossa cultura nos afastou da natureza. E a natureza somos nós mesmos. E a natureza, ela pode ser consumida não só como paisagem, né? Porque as pessoas não entendem isso também. A natureza não é só paisagem, não é só aquele monte verde lá embaixo que você olha, mas é algo que pode ser palpável, inclusive, para a sua alimentação, né? Sim. A natureza é o ambiente que nós criamos, né? É claro que a nossa cultura criou as grandes cidades com muito concreto, muito ferro e tal. Mas de onde vieram o ferro, o concreto, se não da natureza? Então, é uma natureza transformada, né? E você comentou sobre as crianças, né, em relação ao orégano. Eu fico imaginando legumes e verduras, porque às vezes a gente se depara com alguma resistência, né? Aquela criança, ele não come legume, ele não come verdura. Mas a partir do momento que essa hortinha está chegando dentro da escola, dentro da casa, a criança vendo aquilo crescer, ela vai comer, não é nem pelo sabor, ela vai comer pela alegria e a satisfação de falar, poxa, fui eu que plantei. Isso já acontece? Já acontece. Eu acompanhei o desenvolvimento numa escola de uma horta, né? E foi isso, né? Primeiro provar, vamos provar o que nós vamos plantar, né? Então esse primeiro contato, as crianças, isso aí eu não como. Não, esse eu não quero, né? Só que aí começou o projeto, né? Esse aqui é aquele?
Ah, esse verdinho aqui vai transformar na beterraba? Vai sair umas folhas da cor da beterraba. A beterraba está lá embaixo da terra. Ah, embaixo da terra? Nossa! Então, as curiosidades, né? Aquele contato, o que aconteceu no final? As mães vinham para a gente e falavam, lá em casa eles não comem, mas aqui eles comem. Então, as crianças começaram a saborear, provar, né, as verduras, os legumes na escola. Né, através desse contato, né, eu plantei, esse aqui fui eu que plantei, né, e a gente fortalecia isso, né, colher a cenoura, colher as beterrabas, né. Ana, eu quando vou conversar com um humorista e eu falo assim, poxa, qual o limite do humor? Qual o limite, enfim, de uma série de coisas? Eu vou ter que fazer essa pergunta para você. Qual é o limite que eu posso plantar dentro de casa, assim? Por exemplo, beterraba não dá. Até dá se o seu vaso for maior, porque aí tem que enterrar ali. Sim. Mas o que você já viu, assim, que você falou, gente, que bacana. O que já surpreendeu? Vi árvores frutíferas produzindo em vasos dentro do quintal da varanda da pessoa. Eu fiquei muito impressionada. E orgulhosa. E orgulhosa. As mirtáceas, né, que é uma classificação aí, são mais fáceis de produzir, que são as amoras, as pitangas, né? Agora, a linha dos citros é mais difícil, né? Limão, laranja, mexerica. Né? Raiz é maior. E foram exatamente essas que a gente conseguiu fazer a produção. Porque tem a ver também com enxertia, né? Você tem uma técnica para fazer a planta produzir em condições adversas ou em condições não tão naturais, né, que seria uma mexerica dentro de um vaso. Né? Quer dizer, a própria raiz ela vai se adequando à realidade que ela tem ali na pseudo-natureza dela ali, né? Isso. Agora sim, por exemplo, uma árvore frutífera, para você cultivar em vaso, aí você tem umas coisas mínimas, assim, não dá para cultivar num vaso de 20 centímetros. Né? Então teria que ser um vaso de no mínimo 60, 80 centímetros de profundidade. Então aí algumas, mas assim, dá para produzir dentro de casa, numa varanda? Dá. Né? Então isso que é interessante, né? Porque o cultivo passa a ser um desafio e aí as pessoas e o conhecimento foram trazendo estratégias e novidades para você conseguir fazer a produção. Né? E o quanto você consegue notar do impacto que isso gera até no convívio familiar, da residência, a partir do momento que existe uma horta, há uma interatividade entre os entes ali para divisão de funções, né, na manutenção. Então, e a horta, né, nós trabalhamos também o coletivo Quintal Itinerante sempre com essa ideia, de que vamos produzir a nossa própria terra para cultivar. Então, quando a gente fala isso, nós estamos falando do quê? De compostagem, né, que é um processo natural, que é você é um processo natural assim, acontece na natureza. Né? Na floresta, por exemplo, acontece compostagem naturalmente. Né? Cai as folhas, morre um bichinho, cai um fruto. E isso vai acontecer num processo natural de apodrecimento que vira uma terra cada vez mais nutritiva e mais forte. Né? E você pode fazer isso. Né? Já existem os conhecimentos que nós, e técnicas que nós criamos. Tem o minhocário, por exemplo. Agora tem o gongolocário, que é um outro bichinho que chama gongolo, né, que é também um grande decompositor. Né? Então, e a compostagem de chão mesmo, que nós chamamos termofílica, compostagem em leiras. Né? Então, esse ato de você deixar de mandar seu resíduo orgânico para o aterro e começar a transformar esse resíduo orgânico numa terrinha para você cultivar, isso se você colocar isso em uma progressão geométrica, isso resolve praticamente o problema do lixo nas grandes cidades. 60% do resíduo urbano é orgânico. Né? Então, e esse movimento já está acontecendo. Né? Aqui em São Paulo, nós temos os grandes pátios de compostagem, que está fazendo a compostagem dos resíduos das feiras. Né? Até por conta do momento ambiental que a gente atravessa, que é uma responsabilidade de todos, não dá para abdicar, não, são só os governantes, ou é só a grande indústria que joga resíduos. Não, acho que cada um tem uma parcela de contribuição nisso. Né? Sim.
E é nessa questão dessa parcela. E é interessante também, sabe, Luciano, porque a hora que você começa a separar seu resíduo orgânico para fazer a tal compostagem, você começa a perceber e reparar mais, prestar mais atenção na sua própria alimentação. Né? Eu lembro que uma vez eu falava de compostagem, acho que era num centro cultural, e aí a pessoa virou e falou, levantou a mão e falou, viu, em casa eu não produzo resíduo orgânico. Falei, não, será que não? Ela falou assim, não, na minha cozinha não tem nada disso, porque eu não gosto de mosca, então eu só uso enlatados. Aí eu olhei para ela assim e falei, puxa, então, mas você acha que uma alimentação baseada só em enlatados é uma alimentação boa, saudável, tá te fazendo bem? Ela, não, eu sinto falta, assim, de comer uma coisa mais natural e tal. Então, é isso, né? Sim. A hora que você percebe, imagina, ela mesma se percebeu nesse momento. Ela falou, nossa, mas é verdade, né? Como que pode não ter o resíduo que todo mundo tem, né? Então, é interessante isso. Todo o processo natural, você acaba adquirindo uma consciência da sua própria alimentação, né? E que isso é muito importante. E que sirva de evolução, né? Sim. Sirva de evolução e aprendizado. Gente, o bate-papo com a Ana Frari está muito legal, mas eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com ela. Quero saber um pouco mais sobre o quintal itinerante. É rapidinho e a gente já volta. Legal, voltando ao programa Cidade na Rede, hoje falando sobre uma educação alimentar e uma culinária sustentável. Estamos com a Ana Frari, que vai falar sobre o quintal itinerante, um coletivo que trabalha hortas urbanas, que trabalha, não posso dizer reciclagem? Sim. Conta um pouquinho pra gente. O processo de compostagem é, sem dúvida, um processo de reciclagem. Acho que talvez um dos mais importantes. Sim. Porque reciclar é você transformar uma coisa em outra. Né? Não é você só reutilizar. Né? Reciclar é você fazer um novo ciclo com aquilo. E que tire aquele rótulo da reciclagem do lixo, né? Exato. Porque, é reciclagem da latinha. Não, reciclagem você pode fazer com uma casca, né? Uma casca. Então, o quintal itinerante foi assim, nós, um grupo de amigos e de educadores, professores, conseguimos a concessão de um terreno, né, perto onde a gente estudava, trabalhava, e aí resolvemos fazer uma horta comunitária. Isso foi uma ação assim que demandou uma mobilização de todo mundo se organizar e de todo mundo querer participar. E aí foi formando isso que a gente chama de coletivo de pessoas interessadas em fazer alguma coisa. Sempre que você está trabalhando com pessoas comunitárias, as pessoas vêm e vão, né? Eu é que sou mais teimosa que estou aí até agora, né? É que você vai criando propósitos. É uma missão, né? Vai criando propósitos na sua vida. E aí nós começamos assim, com um grupo de pessoas, e começamos a conhecer, então, que existia, na verdade, uma rede de pessoas interessadas. Nessa época também foi nessa época que surgiu um grupo que chamava Hortelões Urbanos. Era um grupo no Facebook. Esse grupo, assim, de 30 pessoas, passou para 600 pessoas, assim, rapidamente, porque começou a divulgar exatamente esse tipo de informação. Né? Como que eu cuido de um tomate, como que eu consigo aumentar uma produção de salsinha, por que salsinha e coentro são diferentes, embora sejam dois temperos? E assim vai. Como que eu curo uma azia? Qual que é a planta que vai me ajudar numa azia, numa má digestão, numa dor de cabeça, numa indisposição? Então, toda essa sabedoria popular que está aí e que esse movimento ambientalista começou a se apropriar disso e nós juntos, porque foi uma onda, vamos dizer assim, né? Principalmente a partir dos anos 2000 aqui em São Paulo. Mas isso já estava acontecendo no mundo. Né? Eu lembro que eu tenho um amigo que faz parte do quintal, inclusive, o Rogério Odé Amorim,
que ele tinha acabado de chegar de uma viagem da Espanha, né? E eu com esse terreno que não sabia muito bem o que fazer, e ele veio com ótimas ideias, dizendo, não, vamos apostar nessa cultura do fazer, do mão na massa, do comprar menos e produzir mais, né? Então, porque quando a gente pensa no movimento ambientalista, inicialmente eram os 3 R's, né? E o R de reduzir a gente quase não fala. A gente fala reutilizar e reciclar, mas e o reduzir? O reduzir é super importante. Reduzir o consumo, sabe? É importantíssimo você pensar 2 vezes antes de comprar. Né? Vejam aí as montanhas de roupas, né? O lixo que isso é mundialmente um problema a ser Aliás, em todas as desvendado. casas, né? Quem não tem um monte de roupa que não usa? E fala, não, mas eu tenho um apego por aquela camiseta, por aquela blusa. E vai lá e compra outra, né? E compra outra, e compra outra. Né? E aí se uniram e a coisa começou a andar. E vocês também têm ações, né? Até pelo nome itinerante. Sim. Só esse terreno ficou pequeno para vocês. Ficou muito pequeno, isso. Então nós assumimos essa itinerância de ir fazendo, construindo quintais em outros lugares. Centros culturais, escolas, praças, onde chamar a gente vai. Legal. Né? E aí a gente eu em especial me profissionalizei com isso também. Né? Então passou também a ser a minha profissão, a eu produzir, né, as condições da minha vida através desse trabalho. Então as pessoas me chamam para fazer a horta na escola, o SESC me contrata para fazer as vivências com as pessoas que frequentam o SESC, né? Então, já está há bastante tempo. E o que você tem, assim, por exemplo, uma dica para as pessoas, assim, que de repente pode parecer algo tão distante, mas é tão possível que às vezes as pessoas nem imaginam? De produção em casa, né? Você comentou sobre uma dor de cabeça. O que eu posso produzir para dor de cabeça que todo mundo tem a toda hora? Sim. Então, existem algumas ervas aromáticas que aliviam a nossa tensão. Né? Então, vou dar um exemplo bem simples de uma planta que as pessoas adoram porque ela é muito linda, a lavanda. A lavanda com aquela florzinha roxa, né, lilás, e com aquele aroma, ela alivia as tensões, né? Ela te dá um prazer mesmo. Então, cultivar uma lavanda em casa, fazer um carinho nas folhas da lavanda, sabe? Sentir aquele aroma da lavanda, se permitir respirar aquele aroma 1, 2, 3 vezes, né? Fazer também uma respiração ali. Então, isso com certeza vai aliviar a sua dor de cabeça. E os famosos chazinhos, Chazinho. que toda vovó indicava e hoje em dia o povo não acompanha tanto e dá para ter em casa, né? Dá. Uma novalgina. A planta novalgina é muito bonita, inclusive. Nossa, falou novalgina, eu pensei que era um remédio. É fácil de cultivar, ela é linda, uma plantinha com a folha toda recortada, facinho de cultivar. A camomila dá para cultivar também em casa. O hortelã, né? O hortelã é interessante, porque as pessoas falam, Ana, mas o meu hortelã morre, eu não consigo cultivar o hortelã. Então, a relação com as plantas é uma relação de consumo delas também, sabe? Então, se o seu hortelã já está crescendo muito e começando a ficar amarela nas pontas, é porque faltou você podar, cortar as pontas para você fazer o seu chá, para colocar ele na salada, num suco. Então, assim, a partir do momento que você começa a consumir, ele vai crescer mais. Quanto mais você corta o hortelã, mais ele cresce e dá mais folhas novinhas e excelentes, né? Para as pessoas que estão assistindo a gente, quanto tempo demora daquele... tem aquele saquinho de semente, né? Aquele saquinho que você encontra nas lojas de plantas, enfim, orgânicos. E aí você colocou no vasinho para ele poder colher. Quanto tempo que você imagina mais ou menos que demora esse processo?
Porque Então, o brasileiro também é muito imediatista. sim, né? todos nós, brasileiros, todos os humanos, nós somos imediatistas. Porque a nossa cultura nos leva a isso, né? Olha essa tecnologia do touch, né? Você toca e já acontece alguma coisa. Então, você clica e acontece alguma coisa. Então acho que isso também é a educação ambiental, né? Porque a educação ambiental propõe essa outra temporalidade, de você perceber as coisas num movimento que independe não é uma velocidade pré-determinada, mas é uma velocidade natural. Bem, da semente até o cultivo tem uma variação muito grande em relação a que planta que nós estamos falando, né? Em geral, por exemplo, as plantas para chá, elas na verdade já são comercializadas meio que elas não é exatamente a semente que você acaba comprando a mudinha já com as plantinhas, com as folhinhas. Já quase, já... Né? Então, por exemplo, de um hortelã, você comprou a muda até você colher, é no máximo um mês, no máximo. Você já começa a colher as folhinhas novas. Agora, pensando, por exemplo, numa erva doce, que aí é a semente, então é um processo mais longo, até a semente germinar, 40 dias, até a planta crescer, 1 mês e meio. Então aí é um tempo maior. Né? Os temperinhos ali, por exemplo, como cebolinha, salsinha, orégano... Esses são mais rápidos. É mais rápido, mais né? rápidos. A cebolinha, inclusive, o propágulo dela não é a semente, mas é a própria base dela, aquela parte branca, onde estão as raízes, né? Então, plantou aquilo, a cebolinha é super rápida, inclusive. Você planta aquele propágulo, em 1 semana ela já dá as folhas. Sim. Aí você corta, em 1 semana ela dá de novo. Então, a cebolinha é super fácil assim, de cultivar. A salsa. A salsa tem um pequeno segredinho, assim, a semente da salsa, ela é um pouco difícil de germinar. Então, qual que é o segredinho? Você colocar ela de molho um pouquinho, antes de você pôr na terra. Então, coloca a sementinha da salsa numa água, espera umas 2, 3 horinhas e depois planta. Então, essa é uma dica, importante. Porque muita gente planta a cebola, a salsinha, não brotou. Então, é essa dica aí de hidratar ela. Ana, a gente está falando desse processo da horta urbana, só que são pequenas ações. Mas eu também bato muito nessa tecla que todas as ações são muito importantes, até porque são as pequenas que formam o todo. O quanto impacta, na sua visão, essa nova conscientização das pessoas em relação a uma preocupação de ter ali um verdinho dentro de casa, nesse mundo de tanto cimento, de tanto cinza? As pessoas, assim, independente até de ser plantas alimentícias, né? As pessoas têm uma relação com as plantas ornamentais também muito forte. Né? A arquitetura, design, não existe uma casa sem as plantas. Né? Então, essa relação com as plantas, ela é muito significativa para as pessoas, tanto do ponto de vista emocional, como do ponto de vista de uma alimentação mesmo, né? Aí quando você está cultivando as alimentícias. Né? Você busca dentro das escolas, né? Até porque você comentou que faz as hortas, mas além de proporcionar essa horta, mas também de proporcionar a importância que a horta terá para um futuro. E a partir daí, formar também pessoas, né? Ali, normalmente na escola, ele está falando de criança, então, assim, de também trabalhar para o futuro e de respeito ao meio ambiente, de respeito a essa atmosfera de uma cultura ambiental que está tão, talvez, defasada no momento. Então, por exemplo, né, como você está falando, quando você começa a cultivar, você começa a se preocupar mais com a água também. Sabe? Porque qual água eu vou colocar na minha plantinha? Se você for numa horta grande, você vai perceber que os agricultores sabem disso, que a água tem muito cloro, a água que vem da rua. Então, o que eles fazem? Eles têm caixas d'água onde eles decantam essa água primeiro, o cloro evapora e aí rega as plantas. Né? Há também um movimento, por exemplo, de captação de água de chuva na agricultura urbana. Por quê? Porque nós precisamos economizar a água.
Porque a água é um bem valiosíssimo e está sendo, né, o aquecimento global, tudo isso que nós estamos vivendo, a água está sob ameaça, né? Então, por isso que eu falo, esse verbo cultivar, ele te dá oportunidade de você repensar muitas coisas, sabe? Quando você começa a ter cuidado, cultivo com as plantas, você começa a ter cuidado com outros elementos também da natureza, como a água, por exemplo. Legal. Que bom que a sobrevivência humana passe por essa reflexão, né? Que as pessoas possam entender isso. Ana, o nosso tempo é muito rápido, né? Eu quero te agradecer, mas eu quero que você, por favor, deixe os seus contatos, suas redes sociais do Quintal Itinerante, porque eu tenho certeza que as pessoas possuem dúvidas e também querem, né, acompanhar seu trabalho, saber dicas, pessoas que vão querer saber, e se eu plantar isso aqui, tem sombra, enfim, aí o universo vai trabalhar e agradecer demais pelo seu trabalho, porque realmente é uma missão, é uma preocupação que talvez muita gente não dê a importância devida, mas infelizmente a gente tem visto cada vez mais casos de problemas climáticos, de respostas da natureza de uma forma muito violenta na nossa sociedade. Infelizmente, recentemente a gente teve a tragédia do Rio Grande do Sul e não dá para acreditar isso somente a uma fatalidade. Isso é uma consequência de um ecossistema que não tem sido respeitado, né? Obrigado, viu, Ana? Eu é que agradeço. Então, a nossa perspectiva é a agroecologia, né? Não é simplesmente a agricultura, mas é uma agricultura que respeita o meio ambiente, que procura se interagir de maneira positiva com o meio ambiente. E as redes, nós estamos como Quintal Itinerante no Instagram, no Facebook, e aí encontra a gente por lá. E mais uma coisa, eu trouxe aqui, olha, eu peguei na rua vindo para cá, é uma semente de árvore, né? Então, nós também temos muito essa preocupação com as sementes e com as árvores. É preciso plantar muitas árvores. Necessariamente não são frutíferas. Não necessariamente frutíferas. Mas árvores. Nós estamos necessitando de plantio de árvores, cada vez mais. Então, encontrou uma semente, faz alguma coisa com ela, leva para casa, conversa com um biólogo, procura alguma organização ambiental, doa a semente. As sementes das árvores são diamantes, uma riqueza muito grande. E essa vai virar árvore? Essa vai virar, é angico, a semente do angico. Que legal, que legal. Ana, obrigado para você, sucesso, viu? Obrigada também pela oportunidade, Luciano. Legal. Tá aí a Ana Frari falando um pouquinho. E você? O que você está fazendo pelo seu planeta? O planeta é muito grande para você? Não, meu amigo. Se você não fizer e a pessoa do seu lado não fizer nada, com certeza a pessoa que está do outro lado vai sofrer as consequências. Se cada um fizer um pouquinho, melhora um pouquinho. Se cada um fizer bastante, melhora bastante. Cada um sabe a sua ação e as suas consequências. Gostou, né? Eu também gostei muito desse programa, das boas dicas, e voltamos na próxima semana com mais Cidade na Rede, agradecendo demais a sua audiência e a sua companhia. Valeu, galera. Valeu, Brasil.